Hoje é um dia bem especial por duas razões. Uma, por estarmos aqui louvando a Deus, adorando a Deus, um dia de ceia, que temos esse privilégio de participarmos. E a outra razão é, hoje é o dia de nós escolhermos o nosso presidente. É um dia onde que Deus nos dá a oportunidade de nós fazermos a escolha. Deus está no controle, mas tem hora que Deus também permite que a gente faça as nossas escolhas. E acho que hoje é um dia muito especial para nós olharmos para quem vamos escolher. Olharmos para pessoas que temem a Cristo, que pelo menos falam em Deus, porque tem candidatos aí que nem falam em Deus. Tem candidatos, dá uma olhada muito bem, porque tem candidatos que estão aí que defendem aborto, tem candidato que defende valores imorais, tem candidatos que defendem até a destruição da palavra de Deus. Então é muito importante que você faça uma análise em quem você vai votar. É muito importante isso. Pesa isso, analisa isso. Porque Deus realmente está nos dando uma oportunidade muito especial. Vamos ter um tempinho para orarmos agora pela nossa nação, em especial que Deus esteja conduzindo não só ao nosso presidente, que é um ponto especial, mas não deixe de votar, porque quando a gente deixa de votar, os piores vão escolher os piores. Tá? Então escolha bom candidato, ainda há tempo de fazer uma análise, se você ainda não fez, e vamos pedir que Deus esteja nos abençoando. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos te agradecer pelo dia de hoje, que é um dia muito especial para a nossa nação, e queremos que, antes de tudo, o teu nome seja glorificado. Nós temos esse país onde podemos viver em liberdade, liberdade para expressar a tua palavra, liberdade para podermos expressar a nossa opinião. Queremos que isso permaneça nesse país. Nós queremos muito mais do que isso, ó Deus. Queremos que o Senhor esteja atuando no coração de pessoas, convencendo pessoas para que possam eleger um governo, representantes que temem a Ti, que buscam a Ti. E que esse país, ó Deus, possa ser para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, nos ajude, ó Deus. E abençoe esses homens, ó Deus, para que possamos ser uma nação próspera, uma nação que viva em paz e que teu nome seja glorificado. Também quero estar te pedindo por esta manhã, Deus, por esta palavra que vamos ter e que possamos ouvir a voz do Espírito Santo que fale aos nossos corações nessa manhã através da palavra que vamos ter. Ó Pai, te pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Todos nós passamos pelo abismo ligado e todos, ou quase todos nós, né? Sabemos, e no final da primeira lição tem um itemzinho lá que a gente deixa bem claro. Adão e Eva estavam no Jardim do Éden, depois eles passaram para o outro lado, no reino, que não é mais o reino de Deus. E ali você faz umas perguntas básicas, uns pontos básicos. E um dos pontos que eu quero começar com essa pergunta, um dos pontos que a gente toca ali, é que o homem, quando ele estava no Jardim do Éden, ele tinha um propósito. E quando ele passou para cá, ele perdeu o propósito. E a minha pergunta é, qual é o seu propósito nessa vida? Qual é o seu propósito nessa vida? Vamos abrir nossa Bíblia em Deuteronômio, no Velho Testamento, capítulo 28, versículo 13. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13. Antes de ler, eu estou
80, 90% surdo no meu ouvido esquerdo, tá? Então eu estou falando aqui, mas não estou quase ouvindo minha voz. Se alguém achar que eu tenho que abaixar minha voz ou levantar ou fazer, por favor, tenha a liberdade de falar, porque eu estou bem trancadão hoje, tá? O versículo aí diz o seguinte: o Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e o seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. O capítulo 28 traz as bênçãos da obediência. Essas são as leis que Deus está dando para esse povo judeu. Mas tem algo importante que nós podemos tirar aqui hoje. E principalmente o começo e o fim desse versículo. O meio é uma recomendação de obediência, né? Então, qual é o seu propósito nessa vida? A sociedade em que vivemos não vive com propósito. O mundo não vive com propósito. O perigo de nós imitarmos o mundo se nós imitarmos o mundo, é que nós vamos nos perder, porque o mundo é perdido. A razão maior porque o mundo é perdido é porque perdeu o propósito. O mundo não entende qual é o propósito. A vida, porque o mundo perdeu, e por isso uma pessoa do mundo é facilmente levada pelo desejo da carne. Por que você diz não a uma tentação? Se você achasse que o maior propósito na nossa vida fosse comer, fosse beber, fazer festa, porque amanhã ou no futuro você vai morrer, se for esse o maior propósito da vida, então nós cedemos à carne. O mundo cede à carne. Por quê? Porque não tem propósito na vida. E é muito fácil de entender isso. Cada um de nós, cristãos, somos espírito, somos alma e somos corpo. Agora, e o não cristão? O não cristão não tem escolha, porque o não cristão não tem espírito, ele está morto no seu espírito. O espírito está apagado. Então ele é o quê? Corpo e alma só. Ele não tem quem segure, é só corpo e alma, ele não tem escolha. Então o que acontece? O que a alma dele quer? O que a alma dele deseja, o desejo da sua alma, né? A sua carne deseja, o que a sua alma deseja, a sua carne deseja, ele faz, ele vai seguir isso, a escolha da sua carne. Mas nós cristãos não, porque podemos fazer uma escolha. Por quê? Porque a palavra nos fortalece, porque o Espírito nos guia, porque Deus nos conduz. Por isso Deus diz na sua palavra que Ele tem um propósito para a nossa vida. O texto que eu li é um texto que pessoas mais cuidadosas, e que eu me lembre aqui no grupo, nunca ninguém usou esse texto. Por quê? Porque esse texto é muito pregado principalmente na teologia da prosperidade e outras linhas evangélicas. Tá? Por isso, no nosso meio, é um texto pouco usado, ou até nada por pessoas mais cuidadosas. O Senhor fará de você a cabeça das nações e não a cauda. E aí vem então a condição, né? Que diz, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e o seguirei cuidadosamente.
vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Então eu quero pegar essa promessa, o começo, que diz assim: o Senhor fará de você a cabeça e não a cauda. E o final, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. E por causa da teologia da prosperidade, algumas pessoas vão associar a posição, a riqueza. Outras pensam que posições tipo, você vai ser o presidente da empresa, você vai ser a cabeça, você vai ser o diretor, você vai ser o maior. Agora, quem disse isso? O apóstolo Paulo foi considerado entre os três homens mais influentes da história do mundo inteiro. Ele foi considerado o número 1. Agora, quando que Paulo foi presidente ou diretor? Mas foi um homem influente. Por exemplo, teve um caso que ele era prisioneiro, amarrado no porão de um navio, quando lá fora começava uma tempestade. Foi começar uma tempestade, ele saiu de lá e foi para fora do porão. Foi começar o naufrágio, ele começa a dizer, faz isso, joguem aquilo, faz aquilo outro, e diz, ninguém vai morrer. E conduz todos a salvo numa ilha. Ele segura o pavor de todos e aquele povo todo é salvo. Ele era o prisioneiro lá embaixo, mas ele era a cabeça. Cabeça e cauda. Deus diz que nós somos cabeça. Por que então a igreja permite que o mundo estabeleça padrões para todos seguirem? Inclusive para a maioria dos cristãos. Pense em cabeça e cauda. Pensem se eu fosse um dinossauro, né? E resolvo andar com aquele rabão, né? Para trás. Quem segue quem? O que vocês acham desse bichinho? Olha o tamanho do rabo desse bicho. A cabeça vai à frente. E o rabo segue a cabeça, e não ao contrário. Podia ter colocado um outro bicho aí, um cavalo, um galo, né? A igreja cristã tem sido mais cabeça ou ela tem sido mais cauda? Porque a igreja cristã tem permitido que homens ímpios, ímpio quer dizer aquele que não tem fé ou tem desprezo pela religião, tá? Porque homens ímpios, que a moda ímpia, que o costume ímpio, que os prazeres ímpios, que os padrões ímpios, que os heróis ímpios tenham tanta influência no Brasil, por exemplo. Por exemplo, Billy Graham, que morreu nesses dias, há 2, 3 meses atrás, foi considerado durante décadas o cristão mais influente nos Estados Unidos e até no mundo. Nunca houve no seu país um presidente que não fosse lá e pedir, o que eu devo fazer? Quando acontecia alguma coisa, a nação olhava para ele para perguntar, o que Billy Graham diz sobre isso? Cabeça. Ele era cabeça, não rabo. Deus nos chama para ser cabeça. O mundo deveria olhar para nós, ou melhor, olhar para nós, os cristãos, e perguntar, para onde nós vamos? O mundo deveria olhar para nós e perguntar, de onde vocês obtêm essa inteligência que vocês têm? De onde vocês obtêm a criatividade? De onde vocês obtêm essa liderança? De onde vocês obtêm essa confiança? Qual é o GPS que tem dado a vocês tão claro, tão certo o caminho? Se eu sou um cristão verdadeiro, ali fora as pessoas deviam perguntar, de onde esse povo tira essas ideias?
Sabe de onde nós deveríamos tirar a nossa capacitação, a criatividade, a força, a liderança, o saber, a inteligência extra? Sabe de onde a gente deveria tirar? Pensa um pouco de onde. De onde eu deveria tirar essa força, esse algo mais? Davi, ele escreveu um salmo e diz assim: porque Deus me fez de uma forma extraordinária. Ele me construiu, a palavra é ele me construiu como uma obra de arte no ventre da minha mãe. Ele escreveu sobre todos os meus dias, todos bem determinados. Ele estabeleceu desde o ventre um propósito para minha vida. E Ele espera que eu viva esse propósito. Mas de onde eu obterei a inteligência? O dom, a capacidade extraordinária. De onde eu obterei essa força extra, né, para ser extraordinário? Além do normal, é isso que quer dizer a palavra extraordinária. Ser o melhor, ser cabeça e não cauda. Sabe de onde nós obtivemos isso? Da graça de Deus. Da graça de Deus. Por exemplo, se você olhar para a vida de Daniel e seus amigos são quase adolescentes, muito jovens. Eles foram tirados de Israel, levados para a nação mais poderosa do mundo. Babilônia era a nação mais poderosa do mundo. Babilônia era líder mundial em educação, era líder número 1 na economia, era líder número 1 no poderio militar, número 1 nas artes. Ela era a melhor nação, era líder em tudo. Daniel é tirado daquele paizinho pobre chamado de Israel, é levado para a nação mais poderosa. Sabe o que aconteceu lá? Em pouquíssimo tempo, Daniel e seus amigos mostram que são diferentes e começam a ser promovidos. Logo, eles estão supervisionando tudo. Daniel sobe tanto que a Bíblia diz que ele só não subiu acima da posição do rei. Agora imagine todos os outros líderes do país que estavam tranquilos até Daniel chegar, e de repente chega aquele jovem e pensam: nós temos os melhores treinamentos, nós temos as melhores escolas, nós temos os melhores professores, os melhores mentores. Eles no mundo estão aqui na Babilônia. Os grandes cientistas que existem estão na Babilônia. E esses caras vêm de lá de um paizinho de nada e estão aqui dando show. De onde eles tiram essa sabedoria, essa ideia? Sabe o que o rei da Babilônia chegou a dizer a respeito de Daniel? Lá em Daniel capítulo 1, versículo 20 diz: o rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que era 10 vezes mais sábios do que todos os magos, adivinhos e cantadores de todo o seu reino. Agora, pense comigo. 10 vezes mais criativos, 10 vezes mais inovadores que os melhores líderes. Por isso eles foram para o topo. Eles foram colocados como cabeça e não cauda. Porque o Senhor disse: eu te colocarei por cabeça e não cauda. Qual é o propósito que eu estou trazendo esse assunto para nós hoje? Tem potencial aqui nessa sala
para a gente mudar a aliança. Tem potencial aqui nessa sala para alcançar esse bairro. Se vocês fizerem uma análise nessa rua aqui, uma quadra, tem vizinhos aqui que nem sabem que nós existimos, nem sabem quem nós somos. Tem potencial aqui até para mudar a nossa cidade, até para alcançarmos as cidades vizinhas. E você tem potencial para você tratar dos assuntos da sua vida, das coisas particulares suas. Eu quero provocar você. Porque quando você olha para você, quando você olha para esse grupo aqui, quando você olha os desafios, você se sente tão pequeno, tão acomodado. E por escolha errada você pode dizer, eu não. Eu não. E sabe o que você diz? Eu sou cauda. Eu quero afirmar novamente, o Senhor te pôs por cabeça e não por cauda. Agora vamos descobrir como chegar lá. Preste atenção porque isso tem muito a ver com você. É muito importante para nós, não só para nós como grupo, mas principalmente para a sua vida individual. Preste atenção. Jesus disse que de todos os seres humanos na história, ninguém em toda a humanidade foi maior de quem? Quem foi maior que Daniel? Daniel foi o maior? Na Babilônia, a nação mais poderosa, Daniel era 10 vezes, que o melhor que tinha lá. Agora Jesus diz que esse Daniel não foi o maior. Eu prefiro acreditar em Jesus. E Jesus diz, teve gente maior que ele. Ele diz assim, maior que Daniel, maior que Jeremias, maior que Elias, maior que o mais inteligente, maior que Davi, foi quem? Foi João Batista. Ele é maior dentre todos nascidos de mulher. Você lembra desse texto? Vocês lembram? Sabe onde ele está? Abra aí sua Bíblia. Abra lá em Lucas capítulo 7, 28. Anota aí. Ou pega a sua agenda, anota. Tem alguns aí que me chamam de moderninho, porque venho com a mochila. Minha mochila tem Bíblia, tem agenda, tem livro, levo coisas para anotar. Tem gente que nem traz a Bíblia aqui para ler. Como é que você vai anotar? Você tem vários textos que eu quero que você anote e passa, não a semana, você passa o mês, dizendo, Senhor, abre isso aqui, eu preciso de entendimento. O que diz ali? Lucas capítulo 7, 28 diz, eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Vocês entenderam? João é maior que Daniel, certo? Mas o versículo continua dizendo, todavia, algumas traduções dizem, porém, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Tem alguém aqui que é do reino do céu? O versículo diz que você aí sentado é maior que João Batista. Você é do reino do céu? Então você é maior que Daniel. Tá, mas como maior se eu me acho tão pequenininho? Sim, a Bíblia diz que se você é maior, porque você é do reino de Deus. Por isso que a Bíblia diz que você é maior, porque você faz parte do reino de Deus. Quem aqui já tinha entendido isso? Ninguém? Nem eu. Você já pensou pegar esse versículo e se debruçar sobre ele e dizer, Senhor, aqui está escrito que o menor no teu reino é maior que João, do que João Batista, que Daniel, que Davi, eu sou do teu reino. Eu sou dos menores. Senhor, me dá essa grandeza. Você já fez isso? Você já pensou pegar esse versículo, entender ele e se ajoelhar diante de Deus e dizer que entendeu que há um propósito para você? Senhor, me dá essa capacidade.
Senhor, me dá essa inteligência, essa compreensão. Você sabia que tem gente fazendo isso? Tem gente gerenciando grandes empresas, como a Caterpillar, né? Uma empresa americana de tratores e máquinas pesadas. Sabe por que aquela direção? Aqueles donos, hoje eles são donos dessa empresa, porque um dia pediram a Deus. Tem gente ministrando poços de petróleos, porque um dia pediram a Deus. Tem gente pedindo, Deus me dá o desenho desse carro, desse automóvel dentro de fábrica de automóveis. Deus me dá o desenho desse móvel, me dá o desenho dessa casa, me dá o desenho dessa máquina. Me lembro há tempos atrás, um rapaz, uns 10, 12 anos atrás, ele conversou comigo, ele morava aqui em Bento, trabalhava na Frasda, em Caxias. Ele disse, eu passei por um problema sério. Ele era responsável do engenheiro, tinha que fazer umas peças que não davam certo. Ele orou, ele clamou a Deus, e de noite ele teve uma ideia. Deus deu uma ideia para ele. No dia seguinte foi lá e resolveu a questão. Resolveu a questão da máquina, do problema da empresa. Sabe como surgiu a vacina da paralisia infantil? Foi um médico cristão chamado Seib. Por isso o nome da gotinha da vacina é Seib, né? Essa famosa gotinha que acabou com a paralisia. Seib, Sabin, se escreve, né? Essa doença chamada como poliomielite, né? Esse Seib, ele orou, ele clamou, ele dizendo, foi na oração que Deus me deu a receita da vacina. Pode entrar lá no site. Está lá, ele falando isso. Pode ver lá. Como que Deus dá uma vacina que muda o mundo? Porque alguém foi entender, eu sou cabeça e não cauda. Eu sou cabeça e não cauda. Você acha que Deus não vai te ajudar a multiplicar a célula? Você acha que Deus não vai te ajudar a ter um filho para o casal que tanto quer? Você acha que Deus não vai te ajudar naquilo que tanto está no teu coração? Deus dá a resposta. Mas a minha pergunta é, você tem se debruçado diante do Senhor? Você tem clamado ao Senhor? Nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós. O Criador, o Todo-Poderoso, a reserva de todo saber, o dono de tudo, a inteligência que responde a todos os que clamam. Deus nos criou para um propósito. Tem algo que Deus quer fazer através de nós. Em especial através de você. De onde vem essa graça? De onde vem essa sabedoria? De onde vem essa criatividade? Eu vou dar um exemplo. Eu devia ter trazido aqui uma moeda, mas podia ter trazido aqui uma moeda de R$1, por exemplo, né? Mas eu vou usar o exemplo de uma moeda. Nós olhamos, qual é o lado, quando nós ganhamos uma moeda de troco, ou alguém nos paga, qual é o lado que nós olhamos? O lado que tem valor, né? Sempre é o mesmo lado. O outro lado nem interessa. A gente não sabe lá o que tem, né? Ah, tá aqui. Ok. Geralmente, um lado é R$1. No outro lado é o desenho. Geralmente é o desenho do Banco Central que produz, né? Que é a marca d'água. Mas tem algumas moedas que saíram os Jogos Olímpicos e tem vários desenhos aí. Então vocês não sabem qual é que está aqui nesse lado. A não ser o Adelar que deve ter olhado. Tá, é uma moeda de R$1. Mas no outro lado, tem um desenho aqui. Vocês não sabem. Ok? Outro lado, a gente sabe que existem, mas nós nem olhamos. Por isso, quando nós ouvimos falar da palavra graça,
nós logo pensamos no nosso pecado, nós pensamos na nossa culpa, pensamos no preço que foi pago por Jesus, foi pago, né, por nós. E que nós queremos dizer a Deus, obrigado por me aceitar como eu sou. Obrigado por me perdoar. Obrigado por me cobrir com o sangue de Jesus. Obrigado. E estamos certos. Porque a graça é perdoadora. Ela é perdoadora. Ela não é merecida. Esse é um lado da moeda. Mas no outro lado da moeda, que para alguns ainda é uma face, né? Um lado oculto, ou seja, não conhecido. A mesma graça é a graça capacitadora. Aí você vai perguntar, mas o que é isso? A graça de Deus na sua vida e na minha vida não é apenas... Eu não deveria usar dizer essa frase, não é apenas porque parece que estou diminuindo a graça, não. É uma expressão para você entender. Não é apenas para perdoar os nossos pecados, ela é muito mais ampla, mas assim para a gente entender aqui aonde que eu quero chegar. Mas a graça é um dom completo para a nossa vida. Por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8 e 9... Paulo tinha um espinho na carne, e no versículo 8 diz, 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Agora, o ponto onde eu quero chegar, o versículo 9. Tá? Mas ele, o Senhor, me disse, minha graça é suficiente para você, pois... O quê? O quê? É o teu poder ou o poder de Deus? O meu poder. Jesus está dizendo, o meu poder se aperfeiçoa naqueles de quem? Que tem o nariz empinado? Naquele que diz, eu vou pelas minhas forças, eu vou pelas minhas capacidades. Não. Ele diz, na fraqueza. Ou na inabilidade humana. Deus fala para Paulo, a minha graça é tudo o que você precisa, porque o meu poder trabalha melhor em sua fraqueza humana. Porque se você não é fraco, eu não tenho como trabalhar. É a palavra de Deus dizendo, Paulo, a graça é tudo o que você precisa para ter o meu poder. Na nossa cabeça, nós relacionamos graça com perdão, graça com perdão, graça com perdão. Mas no outro lado da moeda é graça com poder, graça com poder, graça com poder. A mesma graça traz o poder. Esta graça está disponível para mim e para você. Nós podemos ter essa graça. Mas você pode falar isso. Agora, olha o que Pedro diz. Né? Nós olhamos para Paulo, agora vamos ver o apóstolo Pedro. 2 Pedro, capítulo 1. Versículo 3 diz, seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos. E nós estamos indo atrás do quê? Nós temos tudo dentro de nós. A graça já está dentro de nós. A graça está dentro de você. Quer mais? Grava esse versículo. Você tem que gravar isso aqui e levar para casa. E ficar uma semana, um mês em cima, até que Deus não te dá entendimento. Não desista. Efésios capítulo 3, versículo 20. Acha aí. Efésios 3, 20 diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua na vida de quem? Em nós. Esse versículo, ele é ousado, tá? Esse versículo é para você pensar grande. É para você pensar grande, não ficar acuadinho, eu não. Se acomodar lá atrás, se cauda.
Por que pensar grande? Porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais que tudo que pedimos ou pensamos. Só que isso tem que entrar na nossa cabeça. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos confiar nisso. Deus, é ilimitado o que Ele pode fazer. Agora, olha o que Ele diz no final do versículo, porque o versículo não termina aí. De acordo com o seu poder que opera em nós. Vai depender de nós, se nós queremos que o poder dele opere em nós. Que poder é esse? É o poder que já está dentro de nós e que só precisa operar. Isso é a graça capacitadora. A graça já está dentro de nós. Agora, você pode pegar isso. Você pode pegar um exemplo da sua vida, de uma situação que você está enfrentando, e o que você está no seu coração. E eu quero usar aqui como evangelismo, porque na verdade esse estudo que era para mim dar hoje aqui era sobre evangelismo. E eu não vou aqui repetir aquilo que o Edgar falou há uns tempos atrás sobre evangelismo, tá? Mas eu quero pegar esse princípio hoje, para você aplicar, eu vou usar aqui como exemplo no evangelismo, tá? Mas você pode aplicar para qualquer algo que você tem no seu coração ou você descobrir o propósito que Deus tem para você. Quem aqui acredita que Jesus morreu por cada pessoa na face da terra? Quem aqui acredita que o preço já foi pago, está quitado, é só pegar a salvação de todos os habitantes da terra? Quem acredita nisso? Levanta a mão. Os contrários? O mesmo sinal? Tem alguns contrários, o mesmo sinal? Não. Os aleijados também? Tem braços, mas não levantam aí. Por quê? Estão indecisos? Indeciso para votação já está, mas indeciso para isso também? Se tem algum aí que está aleijado, depois nós vamos orar por essa cura, tá? Mas se você acredita nisso, eu também acredito. João 3,16 diz isso. Em 2 Pedro 3,9, no final do versículo diz, não querendo que ninguém pereça, ou seja, que ninguém se perca. Deus quer que ninguém se perca, ninguém pereça. Agora, se Deus quer que nenhum pereça, já pagou pela salvação de todos, porque lá em Mateus, Jesus diz que é largo o caminho para a perdição e a maioria entra por ele. Não dá para entender isso, né? Deus quer salvá-los. Deus pagou para salvar, mas a maioria continua indo para o buraco. Essa é a realidade. Mas por quê? Porque foi dada a salvação, mas ela só é recebida pela fé. Só que depois Paulo usa essa ilustração para dizer para nós que a graça capacitadora é a mesma coisa. Se a graça perdoadora só vai operar na vida daqueles que creem, e porque creem recebe, também a graça capacitadora, igualmente, ele diz, da mesma maneira que você creu, agora você viva, e se você quer viver uma vida poderosa, da mesma maneira que você teve fé para a sua salvação, você tem que ter fé para a sua capacitação. Receber pela fé, porque a graça é gratuita. Ela está dentro do seu coração. Então nós concluímos que a graça para a salvação foi provida para toda a humanidade. Mas é necessário que a pessoa creia nessa graça para ter acesso a ela. Assim é a graça capacitadora que foi dada a todos os cristãos. Por isso te fez por cabeça e não cauda. Em outras palavras, cada cristão tem o potencial de ser diferente, de exercer com influência na sua área de atuação, mas sabe por que muitos cristãos não estão tendo influência nas suas áreas de
de influência ficam de braços cruzados e nada acontece? Porque não creem na graça capacitadora. Só acreditam na graça salvadora. E alguns, para não dizer muitos, pensam assim: se eu entrar no céu, tá bom. Tá bom demais, eu sou salvo. Bom, suficiente. E começa a mirar a entrada do céu como propósito da sua vida. E se esqueceu que nessa vida Deus tem um propósito para você exercer. Por isso que eu comecei o estudo. Qual é o propósito que você tem nessa vida? Tem pessoas que reclamam, dizem que não tem tempo, dizem que dá muito trabalho, outros dizem que estão muito cansados. Só que você acaba acreditando numa mentira que diz: alguns cristãos são para ter influência e outros são para ser cauda. É dessa mentira que às vezes a gente acredita. Cada pessoa que recebeu a graça salvadora tem o outro lado também. Assim como um dia conhecemos a salvação pela palavra, assim Deus nos capacita pelo poder da palavra e da graça do Senhor sobre cada um de nós. O que Jesus dizia com a maioria das pessoas? O que ele falava? Ele dizia: seja feita com você segundo a sua fé. Jesus sempre falou isso. E ele continua. Esse é o princípio que vale. Isso tem que acontecer dentro de nós primeiro, para depois acontecer fora de nós. Se a graça de Deus não estiver atuando dentro de nós e através de nós, nada vai ser extraordinário. Nossa liderança, seja aqui no grupo, seja na célula, seja na família, você como pai, você como mãe, você como filho, seja no trabalho, seja no louvor, aqui na frente, seja aqui quem vem trazer estudo, dando estudo, seja na nossa casa, tudo vai ser comum e nada vai ser extraordinário. Mas por que isso? Porque nós não estamos deixando a graça operar. E assim você se torna cauda e não cabeça. E aí nós somos cristãos, sabe o quê? Frustrados. Frustrados. Por favor, abra lá em Marcos, capítulo 6. Eu quero mostrar uma passagem. Por que acontece isso com a gente? Isso não é de agora. Tá? Isso vem a tempo. Marcos capítulo 6, do versículo 45 até o 53. Eu vou ler alguns versículos e vou falando. Vou reler e vou falando, tá? Logo em seguida, Jesus insistiu. Jesus o quê? Insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Então, da onde eles estavam, o Senhor insistiu para que os discípulos atravessassem o mar da Galileia. Versículo 46, tendo-a despedido, Jesus despediu a multidão, subiu a um monte para orar. Então Jesus ficou. Ele não foi junto aos discípulos, ele ficou ali. O 47 é, ao anoitecer, o barco estava onde? No meio do mar. E Jesus se achava sozinho na terra. Jesus já estava lá orando. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Ok? Agora olha aqui para mim. Tá? O versículo 47 começa ao anoitecer. Tá? Vamos trazer para a nossa realidade. Que hora começa a anoitecer aqui? 6, 6 e meia, 7 horas, é isso, né? Mais ou menos. Então, anoitecer, nesse horário.
E o versículo 48 nós paramos aonde que a próxima palavra diz assim, alta madrugada. Então, mais ou menos 3 horas da madrugada. O que é a alta madrugada para você? 2, 3, 4 da manhã? Ok, vamos fazer uma média, vamos estar 3 horas da manhã. Então, das 6 e 7 da noite até as 3 da madrugada, Jesus nem quis saber, deixou os bichos lá fritando. Mas ele estava onde? Estava orando. E sabe o que eles, os discípulos, fizeram nesse tempo todos? Os discípulos remando, não saíram do lugar. Pensa você, remando contra a tempestade, as ondas do mar, o vento vindo contra alguns, jogando a água para fora, porque vinha as ondas, entrava no barco, né, sendo sacudido o barco pelo vento, e 7, 8 horas remando, exaustos, cansados. Sabe como nós andamos como igreja aqui? Sabe como você anda às vezes em casa? Exausto, como a vida em casa na vida cristã? Exaustos, sem sair do lugar. Por quê? Porque não tem capacitação. Porque a gente faz as coisas no braço. E Deus entra onde? Não tem força. Força de Deus. O versículo 28 não parou, continua. Nós paramos ali em alta madrugada, né? Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, ok? Olha só, os discípulos, então, eles estão lá em perigo, Jesus fica demorando de propósito, não é a única vez que Jesus demora, parece que ele gosta de demorar, né? Já teve outros fatos assim, que Jesus deu uma demorada, não sei se é um defeito dele, uma qualidade, mas parece que ele sempre deu uma intenção ali, né? Porque nós somos provados nas demoras das nossas esperas. Abraão foi provado na espera da promessa que ele recebeu de Deus, que ele ia ser o pai de uma grande nação, né? Sara com 80 anos, lá pelas tantas fez o quê? O Abraão? Bobagem. Bobagem, ele foi ter um filho com a empregada. Todos nós somos provados nos tempos de provação e o Senhor vai aonde? Final do versículo 48 diz, e estava já a ponto de passar por eles. Então Jesus estava sobre o mar, andando, mas ele estava quase ao ponto de passar pelos discípulos, tá? Jesus não ia ajudar eles. Ele ia passar por eles. Jesus ia embora. Jesus não ia entrar no barco. Jesus não ia parar. Deixa eu dizer uma coisa muito séria. Esse tipo de coisas Jesus não vai fazer por você. Ou seja, você tem se debruçado, você tem clamado diante de um texto desse, que eu não sou capenga, eu não sou cauda, mas eu sou cabeça. Você tem se debruçado e clamado que o menor no reino dos céus é maior que o maior do homem natural. A marca do reino do céu é a graça salvadora, que ao mesmo tempo traz a graça capacitadora. O texto continua, nós estamos agora no 49. Quando eles viram Jesus andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, ele viu que eles estavam apavorados, mas Jesus então foi ao encontro deles. Coragem, eu sou, ou melhor, sou eu, né? Não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se
acalmou e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Como estava o coração deles, dos discípulos? Como é que estava o coração dos discípulos? Sabe por que não cremos que Jesus pode fazer milagres em nossas vidas? Porque somos iguais aos discípulos, o nosso coração está endurecido. 53, depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Jesus ia passar por eles, mas quando viram Jesus, quando conheceram que era Jesus, eles gritaram, eles clamaram, eles suplicaram, eles se debruçaram. Quando Jesus entrou no barco, imediatamente tudo acalmou. Imediatamente tudo o que impedia para avançar soltou, ficou leve. Começaram a remar com facilidade e saíram do lugar, mas até aqui eles estavam exaustos. Imagine homens fortes, excelentes marinheiros, não saíam do lugar. Por quê? Porque eles estavam na sua habilidade. A habilidade natural, humana, força carnal. Mas quando a graça entrou no barco, tudo ficou leve. Eu pergunto para você, a graça está dentro do seu barco? Você já clamou por essa graça? Deixa eu te dizer, tudo é pesado quando é feito na força humana. E tudo é fácil quando é feito pela graça de Deus. O que vai nos fortalecer é a graça de Deus. Como que sua fé está ativada? Efésios, nós já falamos, diz, há um poder abundante que opera em nós. O mais importante é você já recebeu. Assim como você creu nele, assim ande com ele. E é a mesma fé. Se você crê, Deus vai derramar capacitação, Deus vai fluir o poder dele que está dentro de você. Hoje eu vou fazer vocês me fritarem. Eu vou compartilhar uma coisa, porque eu estou fazendo cidadania italiana e depois de 13 anos de busca, mas fiquei 10 anos esperando. Em junho me chamaram para entregar a documentação. Tive que fazer toda a documentação nova, inteiro teor, fiz. Chegou o dia, fui lá, entreguei. A pessoa responsável, a tal de Daisy, ela olhou e ela disse, você tem aqui um processo judicial do seu avô, porque eu não tinha certidão de nascimento e tive que fazer um processo judicial. Ele disse, eu tenho sim. E eu preciso dar uma olhada nele. E eu disse, eu sei que tem fotos lá, eu sei que foi, né, trabalho nesse. Aí ela me disse, fotos não servem, testemunho por escrito de pessoas não serve porque eu posso fazer isso, qualquer um pode fazer uma montagem, eu preciso ver as provas. Né? E se as provas não são consistentes, você vai ter que ir na Itália, arrumar um advogado, abrir um processo judicial lá e ser aprovado lá, porque eu não tenho esse poder de aprovar. Tudo bem, vim para casa, fui no fórum, pedi o processo que estava arquivado em Porto Alegre já há 10 anos, demorou 70 dias para vir, tirei xerox de tudo, aí tinha mais um documento, quando veio na Itália, há 10 anos atrás, não tinha um carimbo, ok? Aí fui me certificar de uma pessoa, porque quem fez a tradução não percebeu esse detalhe, aí fui me certificar com uma pessoa que faz esse processo, um cara que é muito minucioso, e ele olhou, todo o processo, ele disse, além desses 2 itens, tu tem mais um problema aqui, que tua sobrinha tem a identidade que faz 15 anos que já está vencida.
Tive que correr atrás, pedir para ela fazer identidade nova, tirar material novo, tal. Tudo você fez novo. E, além disso, quando foi para pedir a certidão na Itália, tinha que pedir certidão nova e buscar numa igreja, depois ir numa outra igreja, tipo se fosse Caxias, né, na diocese, para buscar o tal de carimbo. Faltava 30 dias. Aí foi o mês de agosto. Mês de agosto na Itália é férias. E aí vamos fazer o quê? E eu com a data marcada para entregar dia 5 do mês passado. Ok? Aí ele tinha uma pessoa lá, como é que Deus faz as coisas? Ele tinha uma pessoa lá, ligou para a pessoa, e essa pessoa conseguiu ir buscar do dia 20 de agosto, já aquela região começou a trabalhar, né? Porque o mês de agosto é férias, aí ele conseguiu esse documento. Bom, agora temos 15 dias para chegar. E tinha 15 dias, aliás, entre buscar o documento, levar num outro local para carimbar e mandar para chegar aqui. E agora? Então, bom, numa quarta-feira, 8 dias antes, eu comecei a orar, um peso enorme no meu coração. Se não chegar esse documento, vou ter que adiar tudo de novo e começar a nova data, vai demorar mais 2, 3 meses. Por que tudo isso? Porque a Kátia decidiu de ir embora. E a gente precisa desse documento que chegue para ela poder fazer o passaporte, porque ela tem um prazo até final de março para chegar em Londres e ela tem que comprovar que ela tem emprego, porque senão depois não aceito mais. Casualmente agora esticaram o prazo até o final do ano 2000. Tudo bem, melhor ainda. Mas eu estava com essa preocupação, comecei a orar na quarta-feira. Na segunda-feira chegou o tal documento. Aí ele olhou tudo, documento tudo em dia, tá tudo certo. Ele disse, fica com o pé atrás, porque as leis mudam, pode ir lá te pedir qualquer coisa. Chegou no dia, na quarta-feira, fui lá. Quarta-feira fui lá, entreguei, todo na expectativa que a mulher olhasse, né? Aí fui o segundo a ser chamado, entrei, ela nem me pediu para sentar. Ela me esticou a mão e disse, me dá o processo das pessoas que estão pedindo a cidadania. Aí passei para ela, e eu disse, está aqui o processo do judicial também que a senhora me pediu. Ela viu que eu tinha mais um papel, que era a data, marcar, me dá esse papel também, botou dentro da pasta, ela levantou o bilhete e disse, vai no banco pagar. Eu fui preparado também para pagar. Mas a senhora não vai olhar o processo, nada? Vai no banco. Eu fiquei atônito. Isso vou falar o quê? Vou perguntar alguma coisa? Não. Peguei e fui pagar, voltei aí. Entra aqui. O recibo, o nome de quem? No meu nome. Fez o recibo lá, tal. Mas a senhora não vai olhar o processo. Eu, com aquela expectativa de dizer, tá tudo certo, tá tudo ok, agora nós vamos mandar para a Itália. Ela não me disse nada. Aí ela pegou os documentos, tal, bateu o recibo, tá aqui o recibo, tal. Nós vamos olhar o teu processo de uma forma mais profunda, ou qualquer coisa, nós vamos mandar um e-mail. Tudo bem. Minha surpresa foi essa. Peguei e vim embora. 2 horas estou abrindo o salão. 4 horas toca o telefone. E esse rapaz aqui em Bento disse, junto contigo vai ter mais 2 pessoas de Bento no mesmo dia. Eu não conhecia, não sabia, não identifiquei lá, até porque tinha um monte de gente. Toca o telefone, Zé, como é que foi lá? Eu disse, olha, eu fui surpreso, então eu passei para ele esse fato que eu falei para vocês. E ele ficou surpreso também. E ele disse, as outras 2 pessoas não deu certo, deu problema. A mulher teve a ousadia de olhar os documentos dos outros e não olhou os meus. Sexta-feira, faz um mês que está encaminhado, até agora não veio nada. Ninguém pediu nada. O que eu creio nisso? Resposta de oração. Na quarta-feira eu tinha que entregar. Na quarta-feira anterior, do dia 5, eu tive um peso no meu coração. Honorina vai ficar sabendo agora porque ela não sabe. Você pode pedir depois para ela. Eu comecei a orar e jejuar. Eu jejuei quarta, quinta, sexta. Tomava uma xícara de café preto de manhã e ia só jantar de noite. Sem almoço, sem nada. Eu orando, clamando a Deus. Levantava 2 da manhã, 3 da manhã, ficava 1 hora orando, botava uma coberta e ia lá na sala orando. Sábado mudei meu jejum.
Mudei meu jejum. Comecei a fazer todas as refeições, porém não comer carne. Sábado, domingo, segunda, terça, até quarta que eu entreguei. Certo? Entreguei. Aí vim embora. Eu orei. Eu clamei. Eu me debrucei. E Deus responde. Eu não sei, pode ser que venha um e-mail pedindo algum documento mais, mas eu confiei em Deus. Eu disse, Deus, eu não quero ir para a Itália, eu não quero ir abrir um novo processo. O Senhor pode fazer por aqui. 13 anos atrás do serviço, 10 anos esperando. Por que eu estou falando isso para orgulho? Não, porque há um tempos atrás o Edgar deu um estudo aqui sobre a oração. Vocês lembram? O que vocês fizeram daquele estudo? Um mês depois ele veio e deu um estudo sobre jejum. O que vocês fizeram daquele estudo sobre jejum? Vocês vão para casa com a cabeça cheia de conhecimento ou vocês vivem? Isso é que faz a diferença. Isso é que se debruçar. Isso é que é fazer. Não estou aqui dizendo o meu jejum por causa de orgulho. Precisa. Prática, precisa viver. Jesus foi orar e os discípulos estavam lá remando. Jesus podia ter convidado eles para orar. Será que eles iam? Será que nós viramos uma noite de jejum, de vigília? Um dia de jejum ou uma noite de vigília? Deus pode atender. Os rapazes me chamaram de uma oração lá. Uma oração simples, Deus pode responder. Numa oração simples que vem aqui na sexta-feira para Deus responder. Mas quando Deus diz... te debruça, clama, Deus faz, Deus responde. Outro exemplo, quando você fala que Jesus para alguém, eu falei para Jesus esse tempo, estou falando de Jesus para várias pessoas, estou num processo de discipulado. Teve um casal que me disse assim, Zé, nós não queremos mudar de religião e nós não queremos deixar de ir para a missa. Eu disse para ele, vocês não devem mudar de religião e vocês não devem deixar de ir para a missa. A casa dele é cheia de santos, de imagem, de fotos, de terço, tal. Foi indo. Segunda lição para a terceira do discipulado, depois do abismo. Aí... eu disse para eles que não devem mudar de ir para a missa, nem mudar de religião, mas a segunda e terceira lição do discipulado, eles me falaram, agora nós entendemos e estamos deixando de ir para a missa. Às vezes nós discipulamos e às vezes nós falamos para eles... para as pessoas que nós damos abismo, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, aquilo outro é pecado. Eles fizeram uma limpa dentro de casa, até os terços botaram fora. Fui eu que falei? Fui eu que mudei? Não. Se a gente não ora, não adianta falar de Jesus, não adianta querer discipular, não adianta querer dar abismo ligado. Precisa clamar, precisa se debruçar. Jesus faz. Quantos de nós estamos remando no evangelismo com tanto cansaço? Quantos estamos remando nos nossos ministérios com tanto cansaço? Os jovens remando, cansados, não vão para frente, ficam parados e diminuem. 20 jovens quando estavam lá, vem na reunião aqui 20 jovens, vai hoje 20 jovens, remando, não vão para frente. A célula, mesmo tendo treinamento com Edgar, estão diminuindo cada vez mais, menos células, remando. Líderes cansados, remando, não sai do lugar. Quase todos os domingos, menos nas ceias, domingo passado também não tivemos visitantes. Os visitantes vêm uma vez, cadê eles? Não voltam mais. Cadê os visitantes? Quantos de nós está remando há muito tempo e não sai do
lugar, inclusive eu. Eu estou descobrindo essas coisas agora. Por isso que eu estou trazendo esse estudo aqui. Eu comecei com um estudo sobre as faixas que a gente deve se desamarrar. Hoje é sobre o propósito. E eu quero trazer mais um estudo, eu quero terminar mais um estudo bem importante na vida de cada um de nós, antes do final do ano, acho que na última ceia, que vai ser o último mês. E você vê que tem oposição, parece que está todo mundo contra, às vezes, pessoas sem compromisso, até nas pequenas tarefas de uma célula. Aliás, às vezes as pessoas nem aparecem na célula. Não é difícil de aprender, mas as pessoas não querem. Eu vou dar um conselho. Se você é líder de qualquer coisa, seja você parte de qualquer ministério, seja você individual na sua vida particular, em casa, parte dessa família, para tudo o que você está fazendo. É isso mesmo que você ouviu. Para com tudo que você está fazendo, se você está fazendo por você mesmo. Porque se você continuar tentando por você mesmo, sabe o que vai acontecer? A oportunidade de Deus mostrar o propósito dele, a oportunidade vai passar por você. Porque você não enxerga isso. E você vai ficar de lado. Muitos na história cristã viram Jesus passando e disseram não. Muitos viram Jesus passando através das oportunidades e disseram, eu não vou chamar Jesus. Eu vou continuar por mim mesmo. Sabe onde estão esses que se chamam de cristãos? Eles estão no meio do mar da Galileia, remando. Remando. E se continuar assim, logo, logo, vão estar parecendo aquele barco pirata fantasma do Jack Sparrow. Né? Só tem cadáver lá dentro. E ele estava lá, igual fantasma, remando, porque já tinha morrido há muito tempo. Né? Talvez nós estamos igual ao barco fantasma. Mas os discípulos viram Jesus. E quando ele disse, não se assustem, sou eu. Sabe o que eles fizeram? Eles clamaram. Eles clamaram. Você está vendo Jesus? Ele está passando por aqui. Ele tem passado por seu caminho todos os dias. Jesus cruza com você em todos esses momentos. Ele estava lá com você naquele momento especial de oração. Você teve um momento especial de oração? Jesus estava lá. Hoje, Jesus está passando por aqui. E você? Vai fazer o que com ele? Ah, mas eu tenho esse problema, eu tenho aquilo. Para de ser cauda. Jesus te pôs como cabeça e não cauda. Não fica arrumando o problema. Ah, tem esse problema, tem problema. Sim, você vai continuar mesmo. Você dobra o joelho. Te debruça sobre uma promessa dessas. Esses versículos que eu dei, vão para casa. Digo, Deus me dá entendimento. Eu não entendo isso, mas me dá entendimento. Eu quero ser cabeça e não cauda. Se eu fosse você, eu clamaria. Eu clamaria. Porque se não é pela graça capacitadora, nós vamos morrer cansados. Nós podemos andar cansados, naturalmente. Mas há um cansaço, uma fraqueza espiritual. Porém, quando o nosso Senhor está dentro de nós, nós somos super-heróis. Aí somos mais que vencedores. Aí podemos tudo naquele que nos fortalece diante do propósito pelo qual Deus nos criou.
Vamos curvar nossas cabeças e feche seus olhos. Eu não sei o que Deus está falando no seu coração. Jesus está passando por aqui hoje. Jesus está presente no pão e no vinho que vamos participar da ceia. Jesus está dentro de você, através do Espírito Santo que fala ao seu coração. Talvez o barco que você está remando está pesado, está faltando poder. Esse poder já está dentro de você. Segundo Pedro fala, Ele já nos deu tudo o que necessitamos. Tudo está dentro de você. Você só precisa acrescentar uma virtude chamada fé. O Senhor diz para você que no seu reino, o menor é maior que Daniel, é maior que João. Deus quer te pôr como cabeça e não como cauda. Jesus está passando por aqui. A graça capacitadora quer entrar no seu barco. A graça quer entrar no seu ministério. A graça quer entrar no seu evangelismo. A graça capacitadora quer entrar em cada líder de célula, em cada líder da liderança, em cada líder de ministério. A graça quer entrar no seu projeto de trabalho. A graça quer entrar no coração de cada um de vocês. Não, você mesmo. Não a pessoa que está sentada do seu lado. A graça quer entrar no seu barco, no seu coração. A graça capacitadora quer entrar na vida de casais que querem ter seus filhos. A graça quer entrar nos planos, nos alvos que você tem. A graça quer entrar no propósito que Deus tem para você. Ou você crê nisso, ou você vai ser aqueles que vai ser ultrapassado, vai ficar para trás e continuar remando no mesmo lugar. Fala para Deus aquilo que está no seu coração nesse momento. Querido Deus, nós queremos entregar a Ti nossas vidas, nós queremos entregar a Ti aquilo que nós não sabíamos. Senhor, nós precisamos ler mais a Tua palavra, nós precisamos da Tua compreensão. Mas, Senhor, nós queremos viver isso que nós aprendemos hoje. Queremos praticar, nos dê sabedoria, nos dê inteligência, nos dê capacidade, Senhor, de entender, de viver isso, Pai. De viver isso na busca, na oração. Senhor, na oração. Porque realmente o Senhor prova que o Senhor faz. Faz. E às vezes nós ficamos naquelas oraçõezinhas. De 10 minutos, de 5 minutos, te pedir pelo dia e te agradecer pelo dia, e nós não desfrutamos as riquezas do que a Tua palavra traz. Senhor, tenha misericórdia de nós e nos dê sabedoria para que possamos entender a graça não só salvadora, mas a graça capacitadora, que é o poder que o Senhor opera através de nós. Te pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém?